Olá, bem-vindo ao Papo 21. Realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, o Papo 21 é um programa de debates sobre as principais tendências da cultura para este século, registrando, discutindo e aprofundando temas da atualidade, principalmente aqueles relacionados com o fortalecimento da cultura nordestina ou que têm repercussão na região Nordeste. Nesta edição, o tema é o modernismo no teatro, que teve como marco inicial a encenação da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, em dezembro de 1943. O primeiro bloco será dedicado à apresentação do tema pelo ator e diretor teatral Ricardo Guilherme. Nos blocos seguintes, teremos o debate que contará com a participação do jornalista José Anderson Sandes e do escritor e psiquiatra Ayrton Monte, e será mediado pelo encenador Carlo Cardoso. O debate estará centrado nas percepções que a encenação de Vestido de Noiva motivou, tanto do ponto de vista dramatúrgico quanto estético. Então, para começar o papo, vamos à explanação do tema desta edição. Então, para que vocês entendam o impacto que foi a peça Vestido de Noiva e por que Vestido de Noiva, na sua temporada, no final dos anos... no final do ano de 1943, representou para nós do teatro uma semana de arte moderna, é preciso que a gente entenda como era o teatro até então, quer dizer, nas 3 primeiras décadas deste século, aliás, do século passado, século XX. Nós tínhamos o teatro de costumes, quer dizer, comédias ligadas a temas da brasilidade. Nós tínhamos a alta comédia, que é uma comédia de um pouco mais de reflexão, que incluía, além da própria ação dramática, uma certa reflexão sobre a ação dramática, embora com um tema jocoso, com um tratamento jocoso, e o teatro de revista, que começa a ascender a partir dos anos 30, né? Que é uma espécie de retrospectiva de determinado tema, feita através de piadas ou através de esquetes e de números musicais, paródias, etc, etc. Portanto, nós temos aí, quer dizer, do ponto de vista dramatúrgico, esses 3 pontos. E do ponto de vista da interpretação, da escrita cênica, um teatro ainda muito centrado na figura do ator, o primado do ator, quer dizer, os atores com a sua capacidade, com a sua verve, com o seu histrionismo, comandando a cena, dirigindo, inclusive, os espetáculos em função da figura central, porque eram eles todos produtores dos seus espetáculos e donos de companhia, e de forma que eles engendravam a apresentação, a encenação, para que eles pudessem pontificar através do seu enorme poder de comunicação com o público e a partir de códigos que já vinham sendo, digamos, cristalizados a partir mesmo do final do século XIX. Cristalizado, digo, porque a dramaturgia que existia, e essa dramaturgia foi ponto fundamental para a cristalização de determinados recursos, gags, formas de representar, a dramaturgia que existia até o aparecimento de Vestido de Noiva era o que nós chamamos de dramaturgia de gênero. Ou seja, uma dramaturgia em que os tipos, né, existia uma tipologia, né, ou estereótipos no bom sentido da palavra. Alguns estereótipos, alguma tipologia que nós herdamos do teatro português, do teatro francês, do teatro italiano, mas, enfim, da tradição do teatro falado. Não existia, ou para usar uma expressão do seu tempo, do teatro declamado. Você tinha o teatro cantado e o teatro declamado. Essa tradição que falo da dramaturgia de gêneros é uma tradição do teatro declamado. O teatro declamado não tem nada a ver com poesia, nem com maneira sofisticada de falar, mas declamado no sentido de ser falado, não é? Em prosa. Né? O teatro em prosa e não o teatro cantado. Então você tem uma estrutura. Na verdade, as peças eram quase que... elas obedeciam uma determinada partitura fixa, e as histórias mudavam, mas as personagens não mudavam. Quer dizer, as histórias não mudavam, mas a estrutura não mudava. E essa estrutura era uma estrutura ainda baseada na tradição do teatro,
Não existia o que nós podemos chamar, como hoje concebemos, uma certa autoralidade do autor fazer o que quiser com o seu texto, independentemente de enquadramentos de gênero. E essa dramaturgia exigia, portanto, uma especialização dos atores em determinados papéis. O próprio sentido de ecletismo em teatro surgiu já com o modernismo, né? Já com o teatro moderno. Porque ninguém achava que um ator era menor porque era especializado em determinados papéis. Porque, na verdade, essa noção também de criação de personagem como algo resultado de uma subjetividade de um ator, da experiência pessoal, das lembranças pessoais, que tem a ver com a era do cientificismo no teatro, a partir da introdução dos métodos, e o primeiro deles, Stanislavski, é algo que vem do teatro moderno. Então, quem vai dar, digamos, um novo padrão, um novo parâmetro para esse novo teatro seria uma outra dramaturgia. Era preciso uma outra dramaturgia para que o padrão também de encenação pudesse ser modificado. E isso ocorre em 1943 com a aparição de um grupo chamado, no Rio de Janeiro, chamado Os Comediantes. Por outro aspecto, essa revolução ocorre de ela resulta de uma coincidência histórica. Acabava de chegar ao Brasil um diretor polonês chamado Ziembinski. Ele tinha chegado em 41, a caminho de Nova York, porque vinha da perseguição dos nazistas. Estava em plena Guerra Mundial, a Guerra Mundial começou, a Segunda Guerra Mundial começou em 39, vai terminar em 45. Ele está em plena guerra, ele era um diretor já maduro, um homem de mais de 30 anos, com uma experiência profissional extraordinária, com uma ligação com as vanguardas europeias. Ele conhecia o expressionismo alemão, o expressionismo polonês, já tinha dirigido a grandes atores, inclusive com experiência de grupo, tinha noção na Polônia e na Europa, a ideia de criação de grupos e de uma metodologia para a criação, não é, do trabalho do ator já existia. Né? Aqui nós tínhamos a prática, a tarimba, a observação, a mimesis. Né? Nós não tínhamos ainda sistematizado uma metodologia científica para o trabalho do ator. Né? Que é quem vai nos dar isso, é o Stanislavski no final do século XIX, a partir de 1898, com a criação do Teatro de Arte de Moscou. Mas para isso chegar ao Brasil, isso leva uns 50, 60 anos. Né? A não ser quando cai de paraquedas, e por acaso, um diretor como o Ziembinski, que veio para o Brasil, não vinha para o Brasil era apenas um entreposto. Né? E ele, então, há problemas de migração, ele não consegue chegar nos Estados Unidos e permanece no Rio de Janeiro. Agora, permanece se achando absolutamente, como é que chama? Incômodo com o movimento de teatro do Rio de Janeiro, porque ele estava vindo de um teatro expressionista. E chega aqui, ele vai ver o teatro de revista, o teatro de comédia, o teatro de costumes, numa língua que ele não conhece, né? E, portanto, um teatro que não está ainda linkado, digamos, com essas vanguardas que começam no final do século XIX, com os impressionistas, com os expressionistas, com o dadaísmo, com o futurismo do Marinetti em 1917, enfim, com todos os ismos, né, que vão inaugurar essa questão da subjetividade da arte, da expressão da arte como algo não para ser entendido, mas para ser sentido, e, sobretudo, um compromisso do artista com a autoralidade, né, o artista inaugurando o que faz e não sendo caudatário de padrões estéticos da tradição do teatro. Ele, então, encontra um grupo amador, que é o grupo Os Comediantes, dirigido, na época, por Brutus Pereira, e o Brutus Pereira apresenta a ele a peça Vestido de Noiva. O Brutus conhecia o Nelson Rodrigues, aliás, o Nelson Rodrigues andava com essa peça de porta em porta, né, pedindo para ser montado, e recebeu todos os nãos possíveis. E aí vai se reunir, portanto, ele se apaixona pelo texto, o Ziembinski, e se interessa em fazer. E vai reunir um outro criador, também sem o qual não existiria esse fenômeno da modernidade, que é o cenógrafo Santa Rosa. Cenógrafo esse que estava inaugurando no teatro brasileiro a noção de arquitetura cênica. O teatro brasileiro era um teatro ainda baseado na recriação do cenário realista, ainda com a utilização de painéis,
não é? Pintados, com a transposição direta das artes plásticas para o teatro, e ele vai criar essa tridimensionalidade nos espaços. E mais do que isso, o Santa Rosa, vai dizer que o cenário de uma peça não é a reprodução realista ou mimética do real, mas sim uma arte independente, quer dizer, vai criar o espaço simbolicamente, dramaticamente, e não a cópia, não vai fazer a transposição da cópia de uma sala real para a sala teatral, mas sim o que isso tem de dramático, o que esta sala tem de dramático, não é? E mais ainda no caso de Vestido de Noiva, não é nem a transposição simbólica, nem só a transposição simbólica. Vestido de Noiva, pela sua especificidade, pela especificidade da dramaturgia, vai fazer com que ele faça com que o cenário seja o reflexo da subjetividade das personagens. E o Ziembinski vai, portanto, juntar essas peças, uma dramaturgia revolucionária, caótica, né, com ações simultâneas em tempos diferentes, né, vai juntar uma cenografia inaugural, moderna, né, revolucionária desse momento, e uma iluminação até então impensável no teatro brasileiro. Porque a iluminação passou a ter um caráter de cenografia, a iluminação passa a ser o que recorta e o que define espaços, ela tem uma função cenográfica, porque a partir do uso de refletores, a cena deixará de ser uma cena iluminada por cenas de ribalta, por luzes de ribalta e por panelões ou por gambiarras, e passa a ser iluminada por refletores que são definidores de espaço, né, que tem formas, que trabalha com formas no teatro, né? A iluminação com o Ziembinski deixa de ser apenas um ato de clarear para ser um ato de esclarecer. Não é? A iluminação como um esclarecimento da cena, do ponto de vista da cena. E o que é mais importante, aí entra a figura do Ziembinski, é que ele vai inaugurar a figura do diretor no teatro brasileiro. Esse homem que não existia até então. Até então o que existia era o chamado ensaiador, aquele que ensaiava com os atores coadjuvantes, mas que se limitava a transpor o que estava no papel para a cena. Quem entra, alguém não pode cobrir o outro, né? O outro não pode ser coberto, o espaço central do palco não pode ser ocupado por nenhum ator, porque o principal ator tem que ficar no meio, até porque no meio é que está o ponto, né? É que está o ponto, e quem deve mais ouvir o ponto é o ator principal. Então, geralmente as cenas ocorriam em função do meio do palco, né? No proscênio. A partir de Ziembinski, ele vai vai criar um elemento que seria o encenador moderno, que vai coordenar todos esses elementos, né? Os elementos da luz, do cenário, da interpretação dos atores, vai romper com o teatro das estrelas, das grandes estrelas, e marcar a sua cena em função da peça, e não em função do prestígio pessoal de cada ator, né? Que era o que acontecia até então. Eu diria que o modernismo no teatro brasileiro é resultado, primeiro nesse momento histórico, de coincidência, de uma série de coincidências, não é? E a lamentar, creio eu, se a gente fizesse hoje uma visão distanciada de 60 anos depois, eu diria que eu compararia, digamos, a presença do Ziembinski à figura do Stanislavski. Eu acho que o Stanislavski fez o mesmo bem e o mesmo mal ao teatro do mundo, assim como o Ziembinski fez um grande bem e um grande mal ao teatro brasileiro. Por quê? Porque eu acho que, no caso brasileiro, nós não reprocessamos a tradição. Nós apagamos, deletamos essa tradição dos atores e compusemos uma outra linguagem, a linguagem modernista. Até porque não podíamos, e eu até entendo por que não foi feito, quer dizer, nós não podíamos fazer esse processo evoluir com a tradição, mas reprocessá-la modernamente, porque os atores que tinham essa tradição incorporada na fala, no corpo, na experiência pessoal, na memória corporal, não estavam no processo de renovação do teatro brasileiro. Pelo menos no primeiro momento. Pelo menos no primeiro momento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né?
Então era impossível. Como é que você, num trabalho de literatura, você pode até incorporar, mas num trabalho de teatro, a gente precisa do corpo das pessoas, a gente precisa da voz das pessoas, a gente precisa que as pessoas tenham maturação em determinados processos para chegar a outros. No caso aqui, foi uma geração que desprezou ou que não pôde usar a tradição do teatro histriônico brasileiro e em detrimento, quer dizer, em função de uma geração nova, sem experiência, que veio implantar a modernidade. E eu acho que aí, em função desse impasse, a gente perde uma certa brasilidade, um certo modus brasileiro de representar. Entende? Acho que nós perdemos. Passamos a ter os atores muito introspectivos e muito desligados, digamos, de uma certa verdade brasileira antropológica. Assim também aconteceu com Stanislavski. É claro que a contribuição dele é inegável para revolucionar o teatro, para trazer ordenamento e metodologia ao trabalho do ator. Mas, por outro lado, ele também foi uma ruptura, por isso que comparei Ziembinski e Stanislavski, ele também foi uma ruptura em nível mundial, com a tradição do teatro. Porque o teatro sempre foi, até Stanislavski, um teatro muito autofágico, que comia das suas próprias experiências, né? Comia a si mesmo. Né? E a partir do Stanislavski você vai romper com todos aquilo que foi chamado de estereótipo, de clichê, e vai dar uma nova natureza ao ator. Uma nova natureza baseada na experiência pessoal, na imaginação, na memória corporal, etc, etc, etc. Então, é nesse sentido que eu digo que houve uma ruptura. E essa ruptura, para terminar, essa ruptura vai ser feita lá na frente, depois, não é? No caso de Stanislavski, com o próprio Barba, com esse movimento mais de um teatro teatral, né? Quando o Artaud, o Grotowski e, mais extraordinariamente, o Barba, vai propor um olhar dos artistas contemporâneos para o Oriente, para o teatro tradicional, para a maneira de representar, para encontrar os princípios ativos do corpo do ator, também nessa tradição do teatro não moderno. Né? E, no caso do Brasil, esse elo perdido vai ser rebuscado e retrabalhado exatamente por aquele grupo que também fez, digamos, que também implementou de forma mais profissional e mais radical o Stanislavski no Brasil, que é o Grupo Oficina, a partir do José Celso Martínez Corrêa, que a partir de 63, 64, 66 vai montar espetáculos na linha do teatro stanislavskiano, né? Porque tem a coincidência de ter no Brasil um discípulo de Stanislavski, né? Ou um discípulo de Stanislavski, que é o Eugênio Kuznet, e vai fazer um trabalho extremamente stanislavskiano. Mas depois, a partir de 67, 68, quando vai montar O Rei da Vela, né? O Oficina vai dizer, muito bem, rompe-se com esse teatro psicológico e vamos voltar à brasilidade, à nossa maneira de fazer, ao nosso ator brasileiro. Né? Mas aí você tem aquilo que poderia ter sido feito em 43, nós só vamos poder ter realmente em 67 com O Rei da Vela. Porque você tem um ator extremamente stanislavskiano, que é o Renato Borg, que protagoniza O Rei da Vela, mas este ator vai reaprender o teatro tradicional brasileiro, o teatro do circo, o teatro da revista, o teatro da comédia, o teatro do estereótipo, esse teatro mais solar e menos lunar, introspectivo. Portanto, quem fecha esse ciclo, a meu ver, seria, numa projeção histórica, o Grupo Arena, fechando assim um ciclo em que se completa, aí sim, uma grande obra que começa em 43 e se completa em 67, do que nós podemos chamar de um modernismo no teatro brasileiro. Em que contexto histórico se iniciou o movimento modernista no teatro brasileiro? Qual a importância da tradição no teatro moderno? O papo continua no próximo bloco. Primeiro, uma curiosidade, que eu acho que depois a gente pode fazer uma rodada com o Ricardo também, quem vem revolucionar o teatro brasileiro, quem vem trazer essa modernidade, é justamente um jornalista, não é isso? Porque o Nelson, antes de ser dramaturgo, na verdade ele começa a fazer, escrever para o teatro como uma questão de sobrevivência, né? No período que ele está no sanatório e começa a escrever para o teatro de revista.
Só quando a cada linha que ele escreve a coisa vai ficando mais trágica, e acaba saindo a Mulher Sem Pecado primeiro, né? E depois o Vestido de Noiva. A gente está num período do começo do século, na Europa, a gente sabe que toda nossa literatura, nossas artes, elas sempre tiveram essa influência europeia, né? Acontecia na Europa, logo depois estava acontecendo aqui, isso nas artes plásticas. Ora, a gente vai ter o futurismo, a gente vai ter o dadaísmo no começo do século, né? A gente vai ter o surrealismo, a gente teve Artaud, a gente tem uma série de pensadores, de artistas que fazem isso, e acontece aqui também, na literatura, com a Semana de 22, por quê? Só em 43, porque esse tempo todo para que o teatro absorva esse modernismo. Quando isso já na Europa, já desde a 17, desde 20 e tanto, Artaud já estava, os surrealistas já estavam fazendo, e por que só passa-se esse tempo todo? E porque um jornalista, que na verdade, o que o Nelson diz, né, que o único teatro que ele tinha visto era a Maria Cachucha, né? Mentiroso. Mentiroso, né? Como é que vem isso? Não, eu acho que o Ricardo Guilherme colocou muito bem a evolução do teatro brasileiro, né? Falou inclusive do Vestido de Noiva, que é uma peça muito psicológica, mas eu acho que o que a gente deve analisar no contexto do modernismo, o pós-modernismo, esses ismos todos, é o processo histórico em que cada coisa se colocou. Por exemplo, porque o teatro brasileiro não foi forte na Semana de 22. Então, isso é uma grande questão que a gente pode colocar, não é? Nós tivemos o nacionalismo em 22, mas será que era tão nacionalistas assim? O Silviano Santiago, ele contesta algumas coisas do Oswald, do Mário de Andrade, da Tarsila do Amaral, de outros artistas, não é? Que teve também a contaminação europeia. Agora, vamos voltar para o teatro, não é? O teatro, nós tivemos o teatro de revista, o teatro de costumes, o teatro rural do Martins Pena, e chegamos em 43 com o Ziembinski, com o teatro rodriguiano, que depois evoluiu para outros ciclos, ciclos míticos, as tragédias cariocas. Então eu acho que eram momentos históricos. Então a gente tem que fazer esses recortes, o que era 22 e o que era 43, no pós-guerra de 43. Quais eram as demandas do artista, dos atores, do público cearense, do nosso horizonte de espectadores. Em 22, quando o Oswald escreveu A Morta, O Homem e o Cavalo. O Homem e o Cavalo, e depois revolucionou o Rei da Vela. E ainda eu dou um salto no processo histórico, não é? Para botar o Asdrubal Trombone, que eu também acho que ele faz parte dessa grande evolução do teatro, não com o texto, mas com o corpo e com aquele desbunde que se vivia na década de 70. Então eu faço essa análise mais histórica desses três contextos. Agora, o que eu coloco, quando a gente coloca história, a gente tem que lembrar a tradição, nada nasce nada. E eu acho que a tradição vem, eu acho que não se corta. Então a gente tem que analisar esses contextos e ver o que era aquele momento histórico do pós-guerra, que surgiu o Ziembinski, uma feliz coincidência, e que surgiu peças como a de Nelson Rodrigues, O Vestido de Noiva. A Bíblia, a tradição mais remota do teatro grego, estão presentes nas peças do Nelson Rodrigues. Agora, como elas foram forjadas, em que processos isso foi possível e como elas foram encenadas, não é? Naquele contexto que o Nelson Rodrigues tinha. Ele foi criado no Estado Novo, na ditadura de Getúlio, e na ditadura militar, quer dizer, foi um homem... E dentro desse conjunto de ditadura, ele foi um homem conservador, não é? Ele ia à igreja, ele rezava salmos. Então eu coloco essas questões só para Ricardo Guilherme. Uma intervenção? A pergunta que ele fez a respeito de por que o teatro só demorou tanto a se modernizar, o movimento modernista em 22, e aqui no Ceará nós tivemos uma Semana de Arte Moderna. Padaria espiritual, não é? Pelo menos Antônio Salles. 50 anos antes, meu bisavô presente. Então a coisa é a seguinte: o modernismo na literatura, na arte de modo geral, surge em 15 e 17, que é justamente onde surge o surrealismo e onde é lançado o livro Teoria do Inconsciente, do Freud.
o contexto histórico. E com o lançamento, e lá o pessoal leu o Freud. O pessoal que fazia aquela arte, o dadaísmo, depois o cubismo, e o pessoal do surrealismo principalmente. O que é que pregava o surrealismo, o modernismo de um modo geral? Era a arte, a criatividade, solta das amarras da razão. É por isso que na literatura surge a escrita automática, ao correr da pena, em que o escritor não deixava somente a memória e a alucinação descer. E se criaram grandes obras assim, através de Freud. Mas a literatura, como o Ricardo falou em outras vezes e hoje também, a literatura, a pintura são artes extremamente solitárias, é como a música. Você compõe sozinho, eu sou escritor, eu não preciso de ninguém para escrever comigo, eu escrevo sozinho, né? O pintor também não precisa de ninguém, de ninguém para pintar por ele. Não precisa de um outro meio para a sua expressão. Então é muito mais fácil e muito mais óbvio que as artes individualistas, como pintura, literatura, puderam acompanhar toda essa quase contemporaneamente, a evolução da arte no mundo. Coisa que não aconteceu nem podia acontecer com o cinema e com o teatro. Teatro e cinema são obras coletivas. Só para que houvesse um vestido de noiva, naquele tempo, colado ao modernismo de 22, era preciso que houvesse que o teatro brasileiro tivesse avançado como um todo. Tivesse avançado no figurino, na cenografia. Na iluminação. Eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente não goste. No Brasil, de um modo geral, e você observa isso no Ceará, não é como nas outras partes do mundo. Os compartimentos artísticos, nós trabalhamos em termos de panelinha. Literatura não se mistura com o pessoal do teatro. A não ser que eles escrevem uma pecinha que quer encenar. Aí vai aperrear o Ricardo. Né? Poetas acham a letra de música uma arte menor. Então a letra de música brasileira eu concordo. Evoluiu de um modo, a poesia brasileira evoluiu de outro modo. Então a arte no Brasil vai por modos estanques. Inclusive dentro de cada própria especialidade. Né? O Nelson Rodrigues dizia uma frase que receberia aos mineiros, e eu acho que essa frase se aplica ao brasileiro. O mineiro só é solidariedade no câncer. Eu acho que o brasileiro às vezes nem isso. Deixa eu lembrar uma coisa. Há um processo, o Carlos tem razão, os artistas estavam, e você tem razão, os artistas estavam isolados, os artistas já não foram chamados a esse momento de uma certa burguesia intelectual de São Paulo. Mesmo no movimento aqui do Ceará, que antecede os modernistas em 30 anos, 1892, com a padaria espiritual, os artistas de teatro de Fortaleza também não estavam naquele manifesto, não é? Estavam lá os literatos, não é? Mas há algumas experiências, eu lembraria 3 nomes, eu já lembrei ali alguns. O Renato Viana, já em 22, 23, por aí, fazendo um teatro ainda, tentando colocar o espectador, tentando colocar o ator de costa, por exemplo, que era uma grande, para a época, uma afronta. O ator tinha que declamar para a plateia, tinha que falar para a plateia, não podia contracenar olhando no olho do seu comparsa, não é? Fazendo a literatura mais próxima à coloquialidade da fala. O teatro ainda era considerado muito uma literatura, né? Uma boa literatura, um beletrismo, né? Uma expressão de beletrismo, e os autores ainda não estavam levados a ter um ouvido de uma coloquialidade específica do espaço onde eles estavam, ou da personagem que estava sendo recriada através da fala literária. Então você tem o Renato Viana com esse tipo de experiência, tentando modificar a luz, tentando dar uma luz que fosse o reflexo do sentimento da cena e não do horário em que a cena está sendo feita, se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite, não é? Você tem depois o Álvaro Moreira em 1927 com uma experiência extraordinária chamada Teatro de Brinquedo. Álvaro e Eugênia Moreira, poeta, cronista extraordinário, As Amargas não, fazendo um teatro também, mas sempre teatro isolado.
Entende? Um teatro isolado do grande movimento de teatro do seu período. Você vê o teatro junto com a literatura e a música no Teatro de Arena, nos anos de chumbo, onde você vê compositores, né, homens de teatro puro, como Jean Francisco Guarnieri, e com autores como Edu Lobo, compondo para o teatro. Chico O Teatro Buarque. Opinião, Grupo Chico Opinião. Buarque, né? Então, ali sim, houve um movimento conjunto. Mas uma coisa Deixa eu falar. que eu ia colocar, que eu concordo e discordo. Ele disse que o Eu artista... desconcordo, então. Eu desconcordo, que o artista, o dramaturgo, também trabalha sozinho, o literato, o cara que escreve o romance trabalha sozinho, ou o artista plástico. Eu acho que não, porque tem um horizonte de leitores e já tem estudos sobre a percepção. Você não escreve nunca um romance só, porque você tem você e seus fantasmas e tem o seu público que você sempre escreve para algum horizonte de pessoas. Então essa questão do sozinho, É um interlocutor, você faz projetário, não é? Então quer dizer, é uma coisa emblemática. Agora o que eu concordo é que o teatro brasileiro, ele ficou fora, ainda fica fora dos grandes projetos de políticas públicas desse país. E sempre ficou, né? Então quer dizer, nós tivemos, você falou no Grupo Arena, do Grupo Oficina, eles, o Zé Celso Martinez Correia, não é, em plena, montando o Rei da Vela. o Rei da Vela, não é? Então, mas o que eu vejo é que o teatro ainda hoje, o texto de teatro e o teatro em si como arte maior, ele não é muito considerado pelas políticas públicas no Brasil, nem pela universidade no Brasil. Eu comecei a estudar Nelson Rodrigues, não é? Eu já estudava esse autor há algum tempo, não é? Fiz alguns cursos de teatro e comecei. E depois entrei, se os meus professores ouvirem eu dizer isso, vão me matar. Mas entrei na universidade para fazer letras, e meu objeto de estudo era Nelson Rodrigues, e era o ciclo mítico dele. Mas o texto, todos os professores ali torciam um pouco o nariz, não é? Eu acho que eles não viam no texto do Nelson Rodrigues, eu dou um depoimento aqui, que eu não vou citar nomes de professores, que é algo... Mas o teatro é que está fora da universidade também. O teatro é muito pouco estudado dentro da universidade. Não é? Eu troquei meu objeto de estudo porque sou jornalista e tive uma oportunidade de linkar memória com jornalismo a partir das entrevistas do Pedro Nava. Mas o que eu vejo, eu concordo plenamente com isso. E aqui no Ceará, para nossa Ceará, puxando, nunca teve políticas públicas sérias para o teatro cearense, nem para o teatro brasileiro. Agora, um paradoxo que foi na ditadura militar, também ela exilou, ela proibiu, mas também gastou muito dinheiro com teatro, não é, Ricardo Guilherme? Antes da gente ir para voltar a bola para o Ricardo, era a pergunta que estava direcionada para o Ayrton. Sobre a fragmentação. Para a gente aprofundar, não ficar só no historicismo, a gente aprofundar um pouco a questão do modernismo. Essa questão dos planos, dos diversos planos, o rompimento com a linearidade da arte, da narrativa. Por que isso vem com o modernismo? Isso estaria atrelado a uma alma do homem moderno fragmentada, essa fragmentação? A gente sabe da relação das artes com o Freud, com o Jung, com todos esses... Queria fazer essa... Eu tenho dois pontos de análise a partir daí. Até o século XIX, o homem tinha uma visão muito positivista, restrita do mundo. Né? Com o século XX, veio as teorias físicas, teoria quântica, teoria do átomo, não era só mais aquela coisa, foi um descobrimento. Então, o conhecimento, o mundo foi se tornando impossível de conhecer de um só ponto de vista. Para conhecer a realidade, eu tinha que juntar vários enfoques. O enfoque da química, o enfoque da física, o enfoque do médico, da biologia, o enfoque da psicanálise. O que acontece? A gente tem que pensar o nosso pensamento humano, a gente tem que pensar do seguinte, a gente tem que fazer uma comparação com o nosso organismo. Enquanto nós estamos aqui batendo papo, o nosso coração está batendo, o nosso rim está fabricando urina, todos os nossos órgãos estão em trabalho, só que a gente não percebe, até que um deles doa, ou dê o prego. Essa analogia se faz com o pensamento.
A gente pensa que a gente está pensando o tempo todo só consciente. Conversa é essa. Enquanto nós estamos aqui discutindo o inconsciente na obra do Nelson Rodrigues, no modernismo, essa fragmentação, ao mesmo tempo meu inconsciente está trabalhando. E eu não estou por dentro disso. A não ser que algo me incomode. E outra coisa, ele mais do que isso está trabalhando e está interferindo no seu discurso, no seu sentimento, na sua autoestima, na sua relação, na sua percepção de você e do que estamos dizendo aqui. O papo do próximo bloco é sobre o modernismo no teatro cearense e sobre os pontos de contato entre a obra de Freud e a de Nelson Rodrigues. É só um instante. No caso do Ceará, por exemplo, né? Você tem 43 com vestido de noiva e 50 no Ceará. E a figura de Eduardo Campos. Do mesmo jeito que nada acontece por acaso com o Nelson Rodrigues, também nada acontece por acaso com o Eduardo Campos, né? O Eduardo Campos conhecia, quando escreveu O Demônio e a Rosa, em 50, ele já tinha conhecido a versão do Vestido de Noiva. Ele tinha ido ao Rio e tinha conhecido. E escreve uma peça que tem a mesma estrutura do Vestido de Noiva e que vai ter, digamos, mantida as desigualdades aí, a figura do João Ramos como uma espécie de Ziembinski do Ceará, entende? Misturado aí com um artista muito ligado ao passado, que é o Valdemar Garcia, mas que também vai contribuir para a formação. E, coincidentemente, com um grupo também amador, um grupo de universitários, um grupo saído da Faculdade de Direito, entende? Que vai fazer uma espécie, seria o grupo Comediantes do Ceará, seria exatamente. E o Nelson Rodrigues, cearense, seria o Eduardo Campos, com a peça, que também é jornalista, com a peça O Demônio e a Rosa. Agora, em relação ao Nelson, o Nelson, na verdade, fez um marketing muito grande. Ele também era moderno até nisso, né? Fazia moderno, marketing, sabia se vender. Ele criou um personagem para si mesmo. O cara semi-analfabeto, que só tinha visto Maria Cachucha, só lia Dostoiévski. Só lia Gibi, Dostoiévski. Mas, na verdade, ele foi, antes de escrever, um homem que lia Dostoiévski, que lia Essa de Queiroz, que leu Freud. Está provado que leu Freud. Inegável. Eu tenho um texto dele onde ele diz que leu Freud e que depois de ler Freud foi para o banheiro e vomitou, não é? E vomitou. Ele diz, eu leio Freud para vomitar, não é? Por quê? Mas ele leu essas coisas. Agora, por que ele vomitava? Porque, na verdade, ele dizia que o homem, não é? Não tinha salvação. Né? E o Nelson queria essa salvação do homem, mas eu acho que Freud e Nelson se aproximam muito, apesar do Nelson hora dessa estar se tremendo no túmulo, porque eu estou dizendo isso. Porque eu acho que os dois também colocaram um certo, como é que a gente diz, o homem num beco sem saída. Né? O Nelson se incomodava porque dizia que o homem está condenado, ou ele se angustia ou então apodrece, está condenado à neurose, ele está condenado à neurose e à pusilanimidade. Mas o Nelson reconhecia que o homem não tinha saída realmente. Por isso que eu digo que eles se aproximam. Entende? Que essa porção animal do homem, todos os personagens dele, na verdade, se debatem para tentar escapar dessa animalidade. Mas todos sucumbem a essa constatação específica. A gente está acumulando já algumas perguntas aqui, mas eu queria só voltar àquele ponto onde você faz essa diferença do dramaturgo e do homem de teatro, né? Porque a gente volta a discutir a genialidade, a modernidade da dramaturgia do Nelson, né? Da dramaturgia do Nelson. Mas a gente sabe que o Nelson não era só um purista ou um tradicionalista nos aspectos religiosos e morais, mas também ele era um tradicionalista em termos de teatro, né? Então, como é que fica essa questão do Nelson enquanto um modernista e o teatro em si, o teatro, como você coloca, o teatro do ator, o teatro em cena, né? A explicação eu acho que é simples. O Nelson não é um homem de teatro, não é um ator, não entende o trabalho do dramaturgo, do diretor. Jornalista. Ele é um homem que escreve e que quer ver obedecido o seu, quer dizer, transposto para a cena como se fosse um romance. O que ele pensou. Ele não entende que o teatro só ocorre depois dele, a partir dele, mas depois dele. E que tem uma outra autoralidade, que é o diretor, e que é o ator. Não é só o diretor, é o ator. Qualquer ator
é autor, entende? Autor não porque vai escrever um texto, autor porque ele substancia com a sua presença, com o seu olhar, com a sua voz, com a sua inflexão, com a sua pausa, com a sua mão, ele substancia o que está sendo dito e feito. Portanto, ele é autor, ele empresta significado, e às vezes significados muito maiores do que a própria palavra ao que está sendo feito e dito. Um outro volta a perguntar, diante da dramaturgia do Nelson, que trazia à consciência justamente o inconsciente, o subconsciente, onde o público de teatro negava-se, incesto, e outras coisas, que de certa forma, porque reconheciam como homem, o homem animal, como hoje é visto esse pressuposto? E por que ainda hoje o público de teatro incomoda-se com essas obras? Por que as pessoas se incomodam, se incomodavam tanto naquele tempo e por que se incomodam hoje? Eu vou colocar essa questão para a gente discutir aqui. Quando o Nelson fala dessas coisas do inconsciente, fala do incesto, da pedofilia, né? Do parricídio, do matricídio, do filicídio, né? Do aborto, né? Do canalha, do mau caráter, desonesto. Ora, antes de Nelson, isso era colocado, esses defeitos, essa coisa, essas escatologias de caráter e sexuais, era fácil de aceitar pelo público porque eram colocadas na classe miserável, acontecia entre os pobres, entre os mortos de fome, né? Que pela própria condição de miserabilidade seriam alvos disso, quase pervertidos por natureza, né? Como é a ideia de quem nasce na favela, nasce bandido, né? Ora, quando o Nelson traz isso, então é fácil eu me divertir e rir aonde eu não me reconheço. É apenas outro. Do mesmo jeito que a gente ri de um escorregão de um sujeito na rua, discutindo, tá com a bunda no chão, não sei, eu caí o rio. Quando o Nelson traz isso tudo para dentro da classe média brasileira, não é? Suburbana, é isso que incomoda. Toda vez que eu trago esses pecados capitais, de modo que a plateia se reconheça como igual, vou incomodar sempre. E a outra questão é que esses temas não são temas recorrentes de uma determinada época ou de uma determinada classe. O Nelson coloca isso como ontológicos, né? Quer dizer, ele não acredita no homem como um ser, não é? Não acredita nessa possibilidade de redenção. Só através da morte, porque aí o homem se encontraria com Deus, se tem a vida eterna, não é? E aí ele poderia se redimir. Mas, na verdade, incomoda até hoje porque ele toca miticamente, coloca a essencialidade do homem, independentemente do em que época esteja, em que espaço esteja. Nós trabalhamos com as grandes imagens, com os grandes arquétipos, a nossa relação com o pai, a nossa relação com o filho, a nossa sexualidade. Mas eu também queria falar que o Nelson Rodrigues era um homem que ele sempre buscava algo do mito do eterno retorno. Eu acho que ele queria consertar as coisas em vida, ele não, apesar de acreditar em Deus, quer dizer, as peças, vamos destruir essa família para criar outra família, uma família sem máculas. Eu acho que isso perpassava muito pelo teatro do Nelson Rodrigues. Quer dizer, o Nelson Rodrigues, ele não utilizava aqueles personagens, é isso que eu ia lhe perguntar. Eu acho que não. Aqueles personagens escatológicos, não é? Ele deu um depoimento, inclusive, isso. Ele disse, como se a Bíblia está varada de incesto, censura minha peça. O que eu quero realmente é redimir, é a redenção, não é? Através dessas questões imanentes ao homem, não é? Que ele se conduzisse de uma forma mais pura, vamos dizer. Então eu acho que é uma leitura que ele também fazia. Eu acho que o homem tem essa nostalgia do paraíso perdido, a nostalgia de ser Deus, entende? Ele foi criado como imagem e semelhança de Deus, mas o homem tem o pecado original, o homem decaiu, o homem caiu. Sim, aí toda a nossa busca é a tentativa de voltar a essa comunhão com o divino. Um descrédito total. Mas o descrédito é imenso, homem, né? É impossível. Na condição humana é impossível ser Deus. Mas, Ricardo, voltando aqui para a questão da tradição teatral, é uma pergunta do Fernando Leão. Você disse que o Brasil esqueceu um pouco da tradição teatral com a influência do Ziembisque. No caso do Nordeste,
que não recebeu tal influência diretamente, poderia o Nordeste ainda hoje abrigar o modo brasileiro de fazer teatro? Eu acho que no caso do Ceará, do Nordeste, o que aconteceu foi o contrário. Nós estamos ainda muito atrelados ao teatro tradicional, entende? Estamos precisando de uma lufada zimbinskiana, simbolicamente, entende? De fazer essa junção entre esse teatro mais científico, metodológico, de pesquisa, de cultural ou contracultural, incorporando o patrimônio do tradicional. Será que se não houvesse uma rejeição dos grandes artistas da época em relação à proposta modernista, temendo a ruptura com a tradição, resultando num aparecimento tardio em trabalhos dessa nova proposta? Essa também está complexa. Mas, Ricardo, eu queria que explicasse essa questão do ruptura e tradição, não é? Rompe e tradição. Não é que o teatro, a partir de 43, ou aqui no Teatro do Ceará, a partir de 50, com a aparição do teatro universitário, depois com a aparição do Bedipab, a revolução que o Bedipab fez em termos de luz, de dramaturgia, etc., etc., tenha mudado completamente o processo. Eu digo aos meus alunos que as rupturas são sinalizações, não é? Que as experiências são sinalizações. Não significa dizer que a partir daquele momento, pronto, o teatro mudou. Não, depois de 43, em 44, em 45, a Dulcina continuou fazendo teatro, fazendo as renovações também dela. O Procópio continuou existindo até 78, quando morreu, entende? Os atores tradicionais, enfim, o Oscarito, o circo, o teatro de revista, só foi acabar já no final dos anos 50, entende? Veio a televisão, então as mudanças não são num clique, não é? Elas são processuais. Então agora, elas são seminais, não é? Essas mudanças, essas revoluções são seminais. Elas vão semeando, não é? Espalhando o germe dessa mudança qualitativamente, com a nova geração, etc. O que eu acho que é o grande desafio para a gente é a gente não ter, sobretudo agora no século XXI, essa tendência a não incorporar o passado, o que vem antes, para poder constituir o presente ou o futuro. Eu acho que é uma postura inadequada, digamos, de um artista. Só negar. Negar o passado para poder construir o futuro. Eu acho que a gente tem que rebuscar. Eu não posso dizer, por exemplo, não, Clóvis Matias no Ceará. É um ator antigo, não vou estudar. Procópio Ferreira, é antigo, não vou estudar. Não, nós vamos ter que estudar para redescobrir e fomentar a nossa... Talvez seja aí o germe, esteja aí o gene do futuro, esteja exatamente nessa gente. Que tem passado, que tem história. É lembrar que o antigo, só por ser antigo, não é obrigatoriamente ruim. E o novo, só porque é novo, tem que ser obrigatoriamente bom. Duas palavras para cada debatedor. Eu posso estar enganado, mas eu passei a compreender melhor o teatro do Nelson Rodrigues, porque eu primeiro li a obra em prosa do Nelson Rodrigues, a obra ficcional e a obra de cronista, né? Eu acho que, não é aconselho, é apenas uma sugestão de alguém que gostasse de vinhos, que está sugerindo algum vinho de ótima qualidade. Eu acho que toda a obra do Nelson Rodrigues, a partir das crônicas esportivas de futebol, eu acho para que as pessoas que ainda não têm acesso ao texto do Nelson Rodrigues, começar pelas crônicas de futebol, que é onde Nelson começa a demonstrar o épico que ele era, né? Esse Homero que Nelson era, o Homero do futebol. Depois as crônicas jornalísticas, escrever todo dia em jornal não é brincadeira, escrever coisa boa, como ele escrevia, e os romances dele, né? E as peças são um coroamento desta obra. Não, eu acho que o Nelson Rodrigues comporta várias leituras. Então quem quiser, eu acho que o teatro dele, as peças psicológicas, ou tragédias cariocas, ou principalmente as peças míticas, tem várias leituras, recortes religiosos, sexual, psicanalítico. Então eu acho que cada um deve fazer o estudo diante do recorte que quiser. Eu acho que
Ele foi brilhante, né, na sua expressão sobre Nelson Rodrigues, mas Nelson Rodrigues, o homem também, é um homem cheio de desejos e cheio de angústias, não é? Por isso, angústias religiosas, sexuais, e da própria sobrevivência. Ele foi tuberculoso, foi um homem que teve uma trajetória também trágica, não é? Eu acho que é uma obra que é o retrato do povo. O Nelson é um dos explicadores do país, junto com Gilberto Freire, junto com outros, Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda. E quem se colocar mesmo na obra de Nelson Rodrigues vai entender melhor a mentalidade, a história da mentalidade do povo brasileiro. Deixa eu terminar só com uma coisa assim, engraçadinha para levantar. Qual é do diretor de teatro? Quer terminar assim, para cima. Você vê como é juntando vida e obra. Ele defendia, o amor não acaba, e se acaba, não é mais amor. Essa pureza, essa tentativa. E aí, quando as pessoas criticavam, mas Nelson, olhando a tua própria vida, a gente vai ver que nada disso é verdade, né? Porque tinha as namoradas, as amantes, as loucuras, os casos, nada do que ele dizia e pregava, fazia. Ele dizia exatamente, nem eu mesmo consigo, não é? Corresponder a esse... Eu sou a prova do fracasso do homem na tentativa de se libertar da sua porção animalesca e instintiva. Eu sou a prova de que é impossível dominar o inconsciente. Verdade da minha obra. Chegamos ao final de mais um programa Papo 21, trazido até você pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Esperamos contar com a sua audiência no nosso próximo encontro, onde discutiremos mais um tema emergente da atualidade. Obrigado e até lá!